Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nesse trimestre as obras da carne, o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Já estudamos aí algumas obras da carne, alguns elementos ou virtudes do fruto do Espírito, e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Paciência evitando as dissensões. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E a verdade prática, a paciência, como fruto do Espírito, é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Muito bem, então nós estamos iniciando o nosso programa, convidamos você a permanecer conosco ao longo dos próximos minutos. Vamos fazer uma breve pausa e voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês e também com o pastor José Roberto para participarmos de mais um programa. Hoje estamos já na lição de número 6, uma lição que tem como título Paciência, evitando as dissensões. Então nós vamos hoje, nesta lição, estudar a respeito de uma das obras da carne, que é a dissensão ou discórdia, e uma das virtudes do fruto do Espírito, que é a paciência, de acordo com algumas traduções, ou longanimidade em outras traduções. Então, na introdução da nossa lição de hoje, diz que a impaciência é uma das características da vida moderna. A impaciência é muito grande, as pessoas a cada dia estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões, das discórdias e da falta de tolerância de muitas pessoas com outras no relacionamento interpessoal, porque a discórdia ou dissensão é um pecado da carne que se manifesta no relacionamento interpessoal. E no caso desta virtude do fruto do Espírito, que é a longanimidade, né, e algumas traduções falam paciência, é uma das virtudes do Espírito. No tópico 1 da nossa lição, diz paciência, ato de resistência à ansiedade. Eu queria aproveitar o início deste tópico 1.1, já que fala aqui sobre a palavra grega, macrotúmia, que se refere à paciência ou longanimidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui no livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Então nós escrevemos aqui a respeito deste tema e há uma pequena diferença entre a paciência e a longanimidade. A longanimidade, na verdade, é um tipo especial de paciência. Essa palavra grega macrotúmia, que aparece em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nas traduções de Almeida ela é traduzida por longanimidade, mas em outras traduções mais recentes é traduzida por paciência. Mas essa macrotúmia significa principalmente longanimidade, tolerância, clemência e lentidão em punir pecados. Já a palavra hupomone, ela significa paciência, ela é traduzida mais adequadamente por paciência, perseverança, constância, persistência. Se refere ao temperamento que não sucumbe facilmente ao sofrimento, enquanto que macrotúmia, como uma das virtudes do fruto do Espírito, eu prefiro traduzi-la por longanimidade, é o autodomínio ou tolerância
que não retalia apressadamente o erro, ou seja, a longanimidade é a virtude do fruto do Espírito que significa que é a paciência ou tolerância para retardar ou subjugar a ira, como também uma perseverança em suportar injustiças de pessoas que nos irritam constantemente. Então, como Deus que Ele é tardio em irar-se. Então, isso é longanimidade. Então, na minha opinião, eu acredito que a melhor tradução seja aquela adotada nas duas versões da Bíblia de Almeida, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, e a Revista Corrigida, que traduz por longanimidade, mas o comentarista aqui da lição preferiu trabalhar com a palavra paciência, que é a preferida na Nova Versão Internacional, na Almeida Século XXI, e assim por diante. Mas, no tópico 1.1 da nossa lição, segundo o nosso comentarista, ele diz que a paciência, como fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros, E aqui ele chama a atenção para a situação na qual vivemos hoje em dia, de muitas pessoas ansiosas, e que é importante aprender a esperar. O salmista já dizia no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Então isso é uma característica muito importante. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, ele diz que Deus é longânimo, ele dá como padrão aqui a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, que Deus não quer que ninguém se perca. Êxodo, capítulo 34, versículo 6, Moisés falou que Deus, ele é misericordioso e piedoso, tardio em iras, em grande em beneficência e verdade. Então, pastor José Roberto, essa palavra macrotúmia no grego, ela se refere a esta longanimidade que é uma característica de Deus e que deve ser também uma característica do cristão, ter ânimo longo e tardio em irar-se. Isso mesmo, pastor Fábio. Então dá essa ideia mesmo de tolerar, de conter os impulsos, E o ponto 1.2 da nossa lição faz uma correlação entre a paciência e a ansiedade. Nós vivemos em um mundo aí em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, já destacou essa condição humana ao afirmar que as pessoas vivem preocupadas com muitas coisas em relação à vida, e isso vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais impacientes. Então, a ansiedade é definida aqui pelo nosso comentarista como uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo, e isso faz com que as pessoas vivam angustiadas, com que as pessoas se coloquem em condição de sofrimento. Então, a impaciência, ela é gerada como resultado dessa ansiedade. Então, todos nós estamos vivendo em um mundo em que o relógio parece cada vez correr mais, e é como se os dias fossem cada vez menores, e a gente não consegue dar conta de tantas coisas, e às vezes as cobranças, que são as imposições que vêm na sociedade, e nós não conseguimos responder a tudo aquilo que se exige de nós, seja em termos profissionais, seja em termos financeiros, econômicos. E isso às vezes, até dentro da igreja, nós ficamos preocupados a respeito de coisas e atividades que temos que desenvolver e achamos que não temos condições, ou às vezes não conseguimos chegar onde nós gostaríamos que nós queremos chegar, ou onde alguém quer que a gente chegue. Então isso pode acabar causando em nós mesmos a impaciência, e nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. A palavra de Deus nos dá sempre essa orientação. O próprio salmista se expressa ao dizer: esperei com paciência no Senhor. Então nós precisamos cultivar. Evidentemente, nós temos ressaltado reiteradamente ao longo desses estudos que a virtude do fruto do Espírito, ela é resultado de cultivo
como todo fruto, é resultado de cuidado, de investimento. Então, a paciência, inclusive esse termo que o pastor Fábio explicou, está muito relacionado a pessoas que vão sofrendo, passando por situações adversas, e na medida que elas passam por sofrimentos, elas vão desenvolvendo a paciência, a longanimidade. Então, que nós venhamos a cultivar esse fruto, esse elemento do fruto, mas ao mesmo tempo saber que isso tem inevitavelmente a ver com as adversidades que a gente vai passando na vida. E aí, pastor Fábio, é muito complicado a gente, às vezes, pedir a Deus. Eu vi uma irmã pregando uma certa feita, e ela dizendo assim, o crente que ora pedindo paciência a Deus, também está orando pedindo aflição, sofrimento, adversidade, porque é o que tudo indica, não há outra forma de nós desenvolvermos a paciência, senão através dessa escola de aprendizado. Até porque, na escola de Deus, Ele dá a prova no início para a gente tirar a lição depois. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, convidamos você a continuar conosco e voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. A lição de hoje está tratando aqui sobre paciência e dissensão. E estávamos estudando no bloco anterior, tópico 1.2 da nossa lição, a paciência e a ansiedade, e o pastor José Roberto chamou a atenção aqui sobre a questão de algumas pessoas pedirem a Deus paciência e às vezes vem tribulação. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz que nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Não resta dúvidas de que as tribulações, as provações, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e elas vêm, elas surgem, e Deus nos ajudando, nós vamos superar cada tribulação, cada provação, e vamos desenvolver paciência. Nós vamos desenvolver paciência, essa capacidade de enfrentar com resignação todas essas provações que são próprias da nossa vida aqui na terra, pois não estamos ainda no céu. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, esta ansiedade que atinge milhões e milhões de pessoas nos dias atuais, ela está gerando pessoas, formando pessoas muito impacientes com tudo, não tem paciência com nada, e isso é muito ruim e tem causado muitos problemas e muitas dissensões. O nosso comentarista usou aqui na leitura bíblica em classe o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11, quando ele fala sobre essa importância de sermos pacientes até a vinda do Senhor, e ele coloca aqui Jó, tópico 1.3, ele coloca Jó no tópico 1.3 como exemplo de paciência em meio à dor. Então aqui nos versículos 10 e 11 da nossa leitura bíblica em classe, ele cita Jó dizendo assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele mostra aqui um exemplo real de Jó, que teve muitas perdas na família, perdas econômicas, perdas materiais, sofreu com aquela tribulação, pastor José Roberto, mas apesar das fraquezas de Jó, de alguns lamentos em várias situações,
mas a Bíblia ela termina a história de Jó mostrando que Jó ele foi paciente, e como consequência dessa paciência, Deus deu um fim melhor para Jó. Muito bem, então o livro de Jó é um livro que está ali nos livros de sabedoria, nos livros poéticos, e tem inspirado muitas pessoas a perseverarem, a serem pacientes diante das tribulações. Nós sabemos que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, que temia a Deus. Mesmo assim, ele foi acometido pela adversidade. Passou por enfermidades, perdeu os seus parentes mais próximos, os seus filhos, e ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele suportou a adversidade. Daí a palavra paciência, longanimidade, trazer esse sentido de alguém que suporta, de alguém que resiste, mesmo diante dos momentos e das circunstâncias mais difíceis. Então Jó, ele inclusive tem um texto, um versículo que tem alimentado a fé de muita gente, de muitas pessoas, Jó capítulo 19, versículo 25, no qual em meio à dor, em meio à adversidade, Jó dá um brado e diz: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, nós temos vários exemplos, não apenas Jó. O pastor Fábio citou aí o exemplo dos profetas que foram perseguidos e tantos outros casos de pessoas na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, que perseveraram meio diante das adversidades. O autor da Epístola aos Hebreus, ele, no capítulo 11, ele faz uma galeria, ele apresenta uma galeria dos heróis da fé, que são homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que perseveraram e que foram pacientes na tribulação e que por isso foram coroados, receberam de Deus a sua vitória. De igual modo, nós queremos deixar aqui para você que nos ouve, que nos vê através deste programa, a mensagem que você não perca a paciência diante da adversidade. Confie em Deus, se alimente e fortaleça sua fé nas promessas do Senhor, sabendo que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não haverá de passar. Não é isso, pastor? É verdade, pastor José Roberto, meu querido telespectador. No livro de Jó, nós vemos um exemplo de uma pessoa, de uma mulher que foi impaciente diante da tribulação. A família de Jó, Jó e toda a sua família, estava passando por provações muito grandes. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, e diante daquela situação muito adversa, a mulher de Jó não teve paciência e disse a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó até disse: como uma louca falas tu, mulher. Então ela perdeu a paciência e estava falando ali contra Deus, parecia uma louca. Ela perdeu o controle diante daquela situação. Mas a palavra de Deus no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, Paulo diz as seguintes palavras: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, são três verbos aqui no imperativo. Alegrai-vos, é verbo alegrar, aí mandando se alegrar, em que? Na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Ou seja, a tribulação chegou, então vamos ter paciência. O que é que nós devemos fazer? Continuar orando. Perseverar na oração significa continuar orando. Eu vou continuar orando, pedindo a Deus vitória sobre esta tribulação e crendo que Deus não vai deixar a gente ser provado além do que a gente possa suportar. Pastor José Roberto, como diz aqui o nosso comentarista, a impaciência ou a falta de paciência, vamos dizer assim, ela pode gerar dissensões. Já demos aqui um exemplo da mulher de Jó, que foi um exemplo de impaciência, mas conforme o tópico 2.1 da nossa lição, a Bíblia tem vários
exemplos de pessoas que foram impacientes, não é isso? É isso mesmo, pastor Fábio. Aqui no ponto 2.1 da lição, nós destacamos alguns exemplos aqui com o comentarista. Um dos exemplos é o caso de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação. No entanto, através de um conselho, de uma decisão de Sara, sua esposa, ele acabou se precipitando. Então, a precipitação, o imediatismo pode fazer com que as pessoas demonstrem impaciência. E às vezes há uma relação muito próxima aí que o comentarista abrange aqui nesse tópico, essa relação entre a impaciência e a dissensão. Geralmente as pessoas que tomam atitudes precipitadas, que se tornam impacientes, elas acabam trazendo sobre si situações de intriga, de dissensão, de facção, que foi justamente o que aconteceu depois entre Agar e Sara, não é? Que foi a esposa, ou melhor, a mãe do filho Ismael de Abraão. Então essas situações todas aí a gente pode destacar outros exemplos, como o caso de Saul, né? Como o caso de Jacó, que foram pessoas que se precipitaram e trouxeram sobre si situações de adversidade. Muito bem, nós estamos encerrando mais este bloco, continuamos você a permanecer conosco e nós vamos falar um pouco mais sobre dissensões como resultado da impaciência logo após o intervalo. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a respeito da dissensão, uma obra da carne, e a respeito da paciência ou longanimidade, uma das virtudes do fruto do Espírito. Aqui no tópico 2, que trata, a nossa lição fala sobre dissensão, eu quero só chamar a atenção de você para Gálatas capítulo 5, versículo 20, a palavra no original grego, que é traduzida por dissensão, é dikostasia. E essa palavra, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento grego e significa literalmente a divisão de um grupo anteriormente unido em 2 grupos rivais que se opõem um ao outro por meio de discórdias e dissensões. Ou seja, é o famoso racha em 2 grupos, em uma parte, e muitas dessas divisões e desses rachas que acontecem em determinados grupos, inclusive em algumas igrejas locais, em algumas denominações, muitas vezes essa dissensão, esse racha, essa dicostasia é resultado da falta de paciência, é resultado do egoísmo e de tantas outras coisas. Então, nós temos aí Sara, que foi impaciente, não esperou o tempo do Senhor. Saul também foi impaciente, não esperou o tempo determinado por Deus e ofereceu sacrifícios, e Deus não se agradou daquela atitude precipitada. Às vezes, por falta de paciência, a gente fala uma bobagem, como a mulher de Jó. Então temos que pedir a Deus domínio próprio para que, e paciência para saber lidar diante dessa adversidade. No tópico 2.2 da nossa lição, deixe de lado toda dissensão. Se em uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que os crentes são carnais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja que estava lá em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele chamou os irmãos daquela igreja de carnais, porque havia divisões, havia dissensões dentro daquela igreja. E isso causava muitos problemas, é um sinal, uma evidência de carnalidade, uma evidência de carnalidade. E nós, crentes em Jesus Cristo, temos que produzir o fruto do Espírito, e nós não podemos promover dissensões, nós não podemos, o cristão verdadeiro que anda no Espírito, vive no Espírito e é guiado pelo Espírito, não pode viver em dissensões. Em Romanos, no capítulo 16, versículo 17, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Olha aqui, pastor José Roberto,
como esse versículo é muito sério. Ele mostra que no meio da igreja, entre os salvos, há pessoas que provocam divisões, provocam escândalos por causa de heresias, por causa de desacordo com a ortodoxia bíblica. E Paulo ele é muito enfático em dizer: afastai-vos deles. Será que isso não seria intolerância? Será que isso não seria falta de paciência com esse irmão, coitado, que está semeando heresia no meio da igreja? Ou como é que é isso? É isso mesmo. Pastor Fábio, a gente precisa fazer a devida distinção. O próprio apóstolo Paulo ele foi muito contundente com os judaizantes lá da região da Galácia, e tudo tem limites, né? Então, quando a doutrina ela é colocada em risco, nós não podemos fazer concessões. Nós precisamos é uma coisa essencial, né? Da fé e da doutrina. Quando é uma fraqueza na fé, é uma outra história, né? E numa coisa que é secundária, né? Demarcamos as nossas fronteiras e os limites doutrinários na defesa da fé. No entanto, a gente deve resguardar aquela condição e situação na qual o irmão mais fraco, ele ainda não teve tempo para amadurecer, ele precisa de ensino, ele precisa de instrução. Então, nesses casos, é preciso que o irmão seja acompanhado. E o ponto 2.3 da nossa lição nos instrui a nós evitarmos partidarismos. É um problema também na igreja, pastor Fábio já elencou aí, nós temos um mau exemplo desse tipo de partidarismo na igreja, lá na comunidade cristã de Corinto. Paulo escreveu a sua primeira epístola no intuito de convencer os irmãos, admoestar os irmãos contra alguns tantos problemas que havia naquela igreja, o do partidarismo. Havia os grupinhos, as panelinhas, um dizia eu sou de Cefas, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cristo. Então, esses grupos, eles acabavam fragmentando a igreja, tirando aquilo que é de mais interessante na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a unidade. Jesus lá em João capítulo 17, versículo 21, na sua oração sacerdotal, Jesus orou pedindo para que todos fossem um. Então é importante que o vínculo da unidade seja preservado na igreja. Para isso não pode haver dissensão. Para isso precisamos, a pergunta que o pastor Fábio fez, precisamos ser mais tolerantes uns com os outros. Há um pensamento que é atribuído a Agostinho, que diz que no essencial nós devemos ter unidade. Nas coisas não essenciais nós podemos ter diversidade, mas em tudo o amor ou a caridade. Então é importante que a gente saiba lidar com essas diferenças. Às vezes questões tão secundárias de menor importância na comunidade cristã são supervalorizadas e às vezes acabam, pastor Fábio, causando dissensões, partidarismos desnecessários dentro da igreja. É verdade. E a dissensão, como consequência natural dela, é o partidarismo, a existência de facções, que também é outra obra da carne, e essas divisões na igreja, elas acabam com a igreja. Isso não faz parte do modelo de igreja que Jesus deixou. Jesus disse para que todos sejam um. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele disse assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Observe aqui a longanimidade, que é a tradução mais correta da virtude do fruto do Espírito, que estamos trabalhando aqui, a macrotúmia, né? Longanimidade, e essa longanimidade vai fazer com que as pessoas suportem umas às outras em amor, porque o amor é a base de todas as 9 virtudes, de todas as virtudes do fruto do Espírito. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, pastor José Roberto, tem que haver da nossa parte
um esforço, uma ação proativa para guardar a paz, e essa ação motivada pelo amor, recheada com a longanimidade. Como consequência, nós vamos evitar a dissensão, a facção, o partidarismo, e vamos manter a unidade da igreja. Por isso que Paulo, nesse mesmo capítulo de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz que devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. É isso mesmo, pastor Fábio. Para que haja unidade, é preciso que alguém se sacrifique, é preciso que alguém esteja disposto a tolerar, é preciso que nós estejamos propensos a construir pontes, ao invés de fazermos muros, né? Então, queridos, nós estamos encerrando mais um bloco do nosso programa. Convidamos você para continuar conosco. Voltaremos em seguida. Muito bem, queridos, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando sobre a paciência, né, que é o antídoto contra as dissensões, as ansiedades tão comuns na contemporaneidade. E a dissensão é uma obra da carne, por isso nós precisamos investir, cultivar a paciência. O terceiro ponto da lição diz que a paciência ela é prova de espiritualidade e maturidade cristã. Na verdade, o fruto do Espírito é a verdadeira prova da maturidade cristã e de espiritualidade. Se você quer saber se alguém de fato é espiritual, não preste atenção não apenas nos dons espirituais, ou tão somente na forma como a pessoa se veste, ou como a pessoa caminha, mas preste atenção nas suas atitudes, nos seus comportamentos, se estão relacionados, condizentes com o fruto do Espírito, que é o caráter genuinamente e autenticamente cristão. Então, ponto 3.1, pacientes até a volta de Jesus. Então, nós somos instruídos pela palavra de Deus a nós sermos pacientes, não até amanhã ou depois, mas aguardando a bendita esperança e a volta do nosso Senhor Jesus, quando virá para arrebatar a sua igreja. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 7, a partir desse texto, nós somos ensinados a enfrentar as situações de injustiça e a não se desesperar, tendo a expectativa da volta de Jesus. Eu tenho tido sempre o cuidado de, quando falo da volta de Jesus, não tratar a volta de Jesus como escapismo. Tem algumas pessoas que se remetem à volta de Jesus e acham que tem que esquecer da vida aqui, das suas responsabilidades, das suas atribuições. Não é bem isso. Nós cremos que Jesus voltará, o arrebatamento da igreja é a nossa esperança, mas até que ele venha, nós vamos aqui trabalhando, sofrendo as adversidades e aprendendo a ter paciência, porque o desejo de Deus, o maior desejo de Deus, é que nós cada dia pareçamos mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro caráter, essa é a verdadeira espiritualidade e a plena maturidade, pastor Fábio, que cada um de nós precisamos desenvolver. Então, para isso, o comentarista diz assim, que o lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos. Nós temos um problema também, pastor Fábio, em muitas das nossas igrejas, que pessoas que se precipitam, que se deixam levar pelo imediatismo, às vezes querem as coisas a curto prazo e acabam trazendo sobre elas mesmas situações muito difíceis, né? Exatamente, a gente é treinado nessa pós-modernidade a ser tudo fast, né? Não é só fast food, mas é tudo fast. E aí a gente quer tudo que se resolva no apertar de um botão, tudo num clique de um mouse, de uma tecla no computador. A gente acha que vai resolver todos os problemas do mundo e diante de um quadro de injustiças sociais, de degradação moral
e de tantos problemas que a gente acontece e vê na sociedade. Pastor Zé Roberto, a gente vive em um mundo caído, em um mundo em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a gente realmente observa que a humanidade está cada vez mais distante de Deus. A Bíblia diz que são dias trabalhosos, são tempos difíceis, E já naquela época de Tiago, quando ele escreveu isso, porque a nossa leitura bíblica em classe está baseada em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11, ele fala no capítulo 5, versículo de 1 a 6, da opressão que os patrões estavam exercendo sobre os trabalhadores, sobre os seus empregados naquela época. Não estava pagando o salário devidamente, estava atrasando, não estava pagando, estava retendo, e os trabalhadores estavam sofrendo muito. Então, nesse quadro de injustiça social muito grande de patrões contra empregados, certamente também tinha muitos irmãos que estavam sofrendo isso, e Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele faz a denúncia desses ricos opressores, desses patrões opressores, diz que está tudo errado, que isso é pecado, e acusa-os de forma bem contundente, mas ele traz uma palavra de ânimo e de esperança para aqueles trabalhadores, que tivesse paciência, tivesse cuidado, né, e pudesse, com paciência, enfrentar e resolver aquela situação. Concordo plenamente com o que o pastor José Roberto colocou há pouco tempo. Nós não podemos usar essa questão escatológica, que quando virá o reino perfeito de Cristo, que vai resolver todos esses problemas sociais na terra, mas também a gente não pode entrar naquela luta de classes doida, desesperada, que muitos pregam aí, semeando ódio e dividindo, uma verdadeira dicostasia entre as pessoas, entre luta de classes, de forma exagerada. Temos que denunciar o pecado, temos que apontar os erros pontuais, estruturais, enfim, mas temos que saber lidar com essa situação para que a gente também não pratique outras obras da carne, porque conforme diz o tópico 3.2, a nossa paciência é provada, o Senhor prova a paciência e a fé dos seus filhos, e Tiago, esse mesmo Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3 da sua epístola, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, somos provados em todas as áreas, dentro e fora da igreja, em todas as situações, mas temos que pedir a Deus graça para saber lidar com toda essa situação. Em 1 Pedro, pastor Zé Roberto, capítulo 4, versículo 12, tem uma palavra de Pedro que diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, as provações, elas são comuns e temos que pedir, graças a Deus, paciência para saber lidar com elas. Isso mesmo. E o 3.3, o ponto 3.3 da nossa lição, que trata sobre a maturidade cristã, diz que a paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. Então, quanto mais a pessoa cresce, inclusive o termo grego teleios, da ideia de completude, a ideia de você se tornar adulto. Então, inclusive maturidade cristã tem a ver com o fato de você se tornar adulto na fé. E se tornar adulto na fé significa que você se torna mais espiritual, está firmado nessas virtudes que Paulo elenca aqui na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, você quer medir o seu crescimento espiritual, então meça a partir do fruto do Espírito, do desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida. E a pergunta: você tem sido paciente? Tem tolerado as situações adversas? Tem sido longânimo com aquelas pessoas que às vezes afrontam você? Como você tem reagido aos momentos
que você é posto à prova e em situação de adversidade. Então, o nosso desejo é que nós, de fato, cresçamos cada vez mais. E com o comentarista nós afirmamos que o crente maduro, ele permanece firme diante das perseguições e das aflições. Temos exemplos aí no Antigo Testamento, como já ressaltamos na aula de hoje, o caso de Jó, de pessoas que sentiram a dor. Nós também não queremos dizer que a pessoa não vai sentir a dor, não vai sentir a situação, porque nós não somos insensíveis, mas precisamos, apesar da dor, ou mesmo na dor, continuar esperando e confiando em Deus que nos fortalece. Então, para concluir, pastor Fábio, nós queremos convidar a todos os nossos telespectadores, aqueles que nos veem, que nos ouvem, para que você continue investindo na paciência. E na medida que isso for acontecendo, você vai se tornando menos propenso às dissensões, às facções e evitando os partidarismos que são tão danosos para a igreja. Pastor Fábio, o debate continua, né? Continua domingo na classe de escola bíblica dominical na nossa congregação. Portanto, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, evitemos as dissensões, busquemos a paciência, a longanimidade que o Espírito Santo de Deus vai ajudar e a gente vai produzir ela na nossa vida. Muito bem. Se você quiser saber mais sobre o assunto, adquira o livro do pastor Fábio, publicado pela editora Reflexão, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. Também dê uma entrada no blog Subsídio EBD. Lá também tem um complemento para a lição. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. A paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor. Amém.